Uma semana e 2 dias do teste de longa duração da Fiat Toro 1.8 automática no Carblog. A gente já tem uma medição de consumo de um tanque completo, deu 6,46 km por litro de etanol. E aos 3h50 minutos desse vídeo, quem quiser adiantar pode ir para lá, e a gente vai mostrar também um problema que a gente já está tendo com a Toro, que é um barulho muito estranho que acontece quando você freia. Inicialmente a gente achou que era uma peça solta, mas aos 3h50 a gente vai falar bastante desse barulho aí que a gente ainda não levou na concessionária, tá certo? Mas agora vamos falar sobre consumo. A 1 minuto e 50 do vídeo a gente mostra os dados, como que a gente chegou nesse dado de 6,46 km por litro, tá? Quanto que a gente rodou e quanto que entrou para completar o tanque, né? Na realidade, então, a 1 minuto e 50 a gente mostra. Mas, enfim, o que acontece? A primeira medição de consumo de etanol com a Toro, a gente tinha conseguido 7 km por litro, né? E agora caiu para 6,46 km por litro. O consumo piorou um pouco. Então, o que a gente atribui essa piora no consumo? Tá? O carro andou basicamente no mesmo circuito, que é mais ou menos 50% cidade, 50% estrada. O que acontece é o seguinte: a Toro é um carro grande, tem 4,92 metros de comprimento, do tamanho de 5 centímetros maior que um Fusion. Então, quando você pega um carro desse tamanho, você não está acostumado, você acaba andando mais devagar, tomando mais cuidado em todos os lugares, né? E aí acaba favorecendo o consumo. A partir do momento que você vai se acostumando com o carro, você volta a andar no seu ritmo normal. E aí o nosso ritmo normal é sempre com ar-condicionado, andando em ritmo normal, e aí ela caiu para 6,46 km por litro, que a gente vai mostrar aí, ó, tá vendo? Ó, deu 341,2 quilômetros e entrou 52,74 litros. Então a média de etanol aí 6,46 km por litro. Aí ó, a câmera de ré dela, que é fundamental, tá? Câmera de ré é fundamental. Um carro desse tamanho aí, realmente sem câmera de ré, parece que tem algumas versões da Toro que não tem. Eu acho que é meio complicado, porque realmente para manobrar ela, o sensor de estacionamento ele resolve, porém a câmera de ré é fundamental. Mas enfim. Então a Toro, a gente já fez alguns testes também em curva. Ela se comporta muito bem em curvas de alta velocidade, em curvas se comporta como um carro, né? Então ela não é uma picape, né? Vocês estão vendo aí o comportamento bem neutro, bem agradável e legal. Agora, o problema realmente que está incomodando um pouco, a gente não levou nas concessionárias, é o barulho. Aí, ó. Nessa primeira semana, a gente observou que está fazendo um barulho aqui estranho, que eu ainda não consegui identificar exatamente o que é. Inicialmente eu achei que era barulho do banco, né? Que podia ter alguma coisa solta, porque aqui debaixo do banco do motorista, do banco do passageiro, tem um compartimento aí. Eu achei que podia ter deixado alguma coisa aí, mas eu já verifiquei que não é, né? E ela está fazendo um barulho quando você acelera e quando você freia, né? Então esse alarme aí dá para desativar também, tá? Eu não quis desativar, mas dá até para reduzir o barulho, o volume, né, desse indicador. Mas enfim, eu acabei não identificando exatamente, mas quando eu ando, eu vou até mostrar aí no vídeo o ruído, tá certo? Bom, pessoal, vamos tentar simular o barulho aí que a gente está ouvindo de novo, tá? Já vimos algumas vezes, vamos ver de novo. É um barulho estranho. Vocês viram aí, ó? Parece uma peça solta quando você freia, ó.
viram? Ó. Novamente. Muito estranho esse barulho, né? Então, realmente nessa semana a gente teve esse indicador de consumo, 6,40. Eu tô com uma expectativa aqui com gasolina agora, a Toro tá andando com gasolina, ela vai apresentar uma média de 9. A nossa estimativa inicial, pelo menos é o que o computador de bordo está apontando com gasolina no mesmo percurso, né? Eu estava esperando até um pouco mais, 9,5. Então eu torcer para ficar com 9,5, que seria mais ou menos o que eu conseguia com o Golf 2.0 automático. Mas, enfim, 6,46 de etanol não é ruim, a gente já falou. Não é bom também, né? Mas para um carro desse tamanho eu acho que está correto, tá certo? Se com gasolina fizer entre 9 e 9,5, também vou estar satisfeito, que é mais ou menos o que eu conseguia com o Golf, né? Com o Up não dá para comparar, né? O Up TSI a gente consegue aí, chega a 18 km por litro, então é basicamente o dobro que a Toro bebe que o Up TSI, mas também não dá para comparar um carro com o outro, né? Mas enfim, o que irrita mesmo é esse barulho, é uma coisa que está estranha, né? Vocês podem ver, acontece sempre quando você freia e quando você sai da imobilidade acelerando. Então parece que tem alguma coisa solta. Acredito que deve ser simples, não deve ser muito complicado. Além disso, o carro, a gente mostrou, já tem um comportamento muito bom em curva e comportamento bom, neutro em curva. Evidentemente, como é um carro com um centro de gravidade muito elevado, a gente ainda tem que tomar muito cuidado, né? Curvas, né? Você tem que ir aprendendo quais são os limites do carro e a gente ainda não fez isso, tá? Já demos algumas aceleradas em algumas curvas aí, mas ainda não chegamos muito, tá muito longe de chegar no limite, mas o carro também não é feito para isso. Em algumas vias de terra que a gente andou também, vimos que a suspensão, o curso é bem longo, né? A gente mostrou aí ao longo do vídeo, a gente andando, e vai mostrar mais um pouco também aí, a gente andando em vias de terra, bem acidentadas. O ruído interno a gente não ouve, assim, ruído de peças soltas, exceto esse barulho aí que acontece quando você freia, né? Mas você andando assim normalmente e sem frear, e você mesmo em ruas muito acidentadas, é lógico, o carro também está com, não tem nem 1000 km. Aí um problema que a gente acha do fato de você ter plástico duro no acabamento, já teve algum risquinho aí, né? Mas enfim, vocês podem ver que ela não faz barulho, né? Mesmo quando você está andando aí, nessa etapa inicial, né? Porque esse painel aí não tem nenhuma parte emborrachada, ele deu um probleminha aí pela questão do risco, mas barulho de peça solta, por enquanto a gente não tem. E indica assim, inicialmente, né? Apesar que é muito prematuro para se falar isso, mas uma boa construção da Toro, né? Uma boa construção. Evidentemente que se tivesse uma parte do painel pelo menos com plástico, com material soft touch, ia ajudar a absorver os ruídos, né? Como é o caso do Jeep Renegade, que é o carro do qual a Toro deriva, né? Então, mas a princípio tá legal. Um carro agrada bastante, ele tem realmente um acabamento interno. A gente já lê, muitas pessoas já entraram no carro, gostaram, todo mundo elogia. É um carro que chama muita atenção externamente, tá? Muitas pessoas elogiando muito o estilo da Toro, o visual, o aspecto dela. Aí a gente passou até num barro, num atoleiro aí. Vocês podem ver, a gente conseguiu sair, não era nada muito, mas enfim, deu uma sujada aí que a gente já vai até mostrar, e já testamos também os para-barros, né, dela. Aí vocês podem ver que ficou bem sujo aí os pneus, né, depois que a gente passou nesse barro aí, né. Conseguimos sair também. Eu acho que a Toro é o seguinte, essa Toro com tração 4x2 dianteira não pode abusar muito em off-road, tá? Ela é muito pesada, tração dianteira, esse carro aí é mais para você andar em cidade mesmo, tá? A gente já mostrou um vídeo que a gente
teve uma certa dificuldade para sair de uma grama molhada, enfim, então é isso. Quem quiser andar em off-road, é melhor optar pela Toro 4x4, tem versões aí a partir de 100 mil reais, né? Não sei. Então é isso, sabe? Inicialmente a Toro agrada, está agradando bastante. Um consumo aí 6,46 de etanol. Acho que vai melhorar para em torno de 9 com gasolina. Com gasolina a gente está andando com o carro agora, já percebeu que o desempenho cai um pouco. O motor fica um pouquinho mais amarrado. Mas é isso. Aí ao longo do tempo a gente vai colocando mais vídeos aí sobre o nosso teste de longa duração com a Fiat Toro 1.8 Flex automática.